Se você está se perguntando, né, se o investimento em marca, branding, marketing ou comunicação vale a pena, então veja, aqui alguns pensamentos sobre o tema que a gente tem desenvolvido, né, ao longo do tempo. Este é um gráfico que plota desde 1990 até 2020, né, três grupos de empresas das 100 mais dos Estados Unidos, da Fortune Magazine, né, em termos da evolução do índice, né, de preço das ações dessas empresas em bolsa. Então, quando a gente olha a evolução, né, olhando aqui essa linha vermelha, que são empresas com grandes marcas, marcas fortes e valiosas, aqui é a Fortune, né, 100, é a média dessas empresas, e a linha preta são as empresas sem marcas fortes. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, aqui em cima está, por exemplo, Nike, Amazon, Apple e coisas do tipo. Aqui embaixo está Chevron, são empresas mais comoditizadas. E a média aqui geral. Então, quando a gente olha, né, ao longo de 1990 a 2020, são duas décadas, três décadas, o que a gente nota é que o índice de preço das ações de empresas com marcas fortes, ela é bem superior à média e muito acima ainda do que das empresas sem marcas fortes. Isso significa o quê? Que os investidores, a sociedade e os próprios consumidores, né, os stakeholders de maneira geral, veem essas marcas, né, de maneira que cria mais valor para as empresas, não só pelos papéis, mas, dado que preço de ação é fluxo de caixa esperado, né, quer dizer, é resultado esperado, isso significa que elas, de fato, geram mais valor para os acionistas. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto que a gente vem também, né, avaliando desde 2005 aqui, na verdade, a gente tem desde 1950, né, é o seguinte: de todas as empresas listadas em bolsa no mundo todo, né, em termos de valor de mercado dessas empresas, porque elas são listadas, elas são públicas, então elas publicam as informações financeiras, então a gente consegue acesso às informações públicas. O que a gente tira, né, do valor de mercado geral dessas empresas, aqui plota como 100%, e aí a gente vai lá nos relatórios e tira o valor dos ativos tangíveis, aqui embaixo, e dos ativos intangíveis. Quer dizer, eu estou dividindo o valor dessas de mercado em dois grandes ativos, os tangíveis e os intangíveis. Os tangíveis, o que são? Né? São aqueles máquinas, ferramentas, fábricas, carros, imóveis e coisas que são bens tangíveis mesmo, né? Que você incorpora. E o intangível, basicamente, aqui é marca, é o principal deles. Você poderia estar incluindo aqui tecnologia, conhecimento, know-how, etc., mas a gente pode traduzir isso tudo em marca porque né, como um ativo intangível principal dessas empresas. O que a gente nota aqui, né, ao longo desses anos todos, a marca, tirando algumas exceções, como a crise de 2008, a marca é o principal, né, os ativos intangíveis são os principais ativos das empresas, com mais de 50%, 52% aqui em 2019, do valor total dessas empresas. Ou seja, de fato, eles estão criando valor para as empresas, e, né, obviamente, esses ativos intangíveis, eles evoluíram muito ao longo das décadas. E aqui o exemplo, né, de quando a Procter Gamble comprou a Gillette, a empresa e marca como um todo, né, e ela pagou 53 bilhões de dólares por isso, né, pela transação. E quando a gente depura, né, lá no balanço da Procter Gamble, quando a gente depura e separa a marca, né, aqui como ativo intangível estratégico, ela foi avaliada em 25,6 bilhões de dólares, ou seja, 40% do valor da empresa, da transação, somente a marca. Né? Os ativos intangíveis totais foram 29 bi, e os fixos tangíveis são 29 bi e meio, mais ou menos 50-50. Né? Esse é um exemplo prático, né, de como que realmente esse é um ativo importante, estratégico, e cria valor para a empresa, né? Assim, na verdade, mais do que o valor, de onde vem esse valor? Né? De onde ele surge? Ele surge porque a marca cria uma vantagem competitiva, né, através de um diferencial né, emocional e filosófico na relação com seus públicos. Então, assim, aumentando seu reconhecimento,
e compra pelos clientes e não clientes, né? Lealdade na relação com ela, né? Seja ao longo do tempo que aumenta. Isso tudo, né, ajuda a empresa a aumentar e reter a base de cliente, né, e então aumentar seu market share, obter price premium. Então é comum uma empresa cobrar 20, 30%, como a Apple cobra, dos seus produtos, e ainda assim é líder de mercado, né? Reduz a despesa de venda e comunicação. Por quê? Porque, na verdade, o consumidor vem por atratividade. Então, você não vê hoje grandes propagandas da Nike, por exemplo, porque ela já tem uma marca consolidada e ela tem um poder de atração, como a própria Apple, muito forte. E então isso faz com que você não tenha que fazer um esforço de venda, de comunicação para mostrar que você está aqui, que você tem que vender, e aquele desespero todo de fechamento de resultado de curto prazo, né? Ela aumenta a margem, consequentemente, em função disso, quer dizer, se você aumenta tanto a receita, estabiliza a receita e reduz despesas, né, de marketing, comunicação e vendas, você aumenta o lucro, otimiza o investimento e valor da empresa, né? Então, isso é importante, esse ativo é importante. Então, mais do que o valor em si, é importante a gente entender como é que esse valor é criado na relação com seus públicos, né? Para que a gente possa criar um ciclo virtuoso de uma marca forte e valiosa como esse aqui, em que você está criando uma espiral, né, ascendente, nesse caso aqui, através de todo o investimento que você faz na marca, seja em marketing, comunicação, publicidade, produtos, serviços, pessoas, serviço consumidor, inovação, canal. Isso vai influenciar não só a decisão de compra, mas a manutenção da compra, a frequência da compra, a conversão, né, da compra, o engajamento, a experiência do consumidor, retenção, lealdade, a possibilidade de fazer cross-selling, taxa de compra e recompra, né, gerar boca a boca consequentemente, influenciar os drivers de valor da empresa, como os preços, vendas, margem, fazer com que o canal estoque mais sua marca, seja vitrine, né, crie visibilidade, e isso faz com que, para o consumidor dela, crie uma barreira que a gente chama de um brand switching cost, que é uma barreira, né, de ele não querer trocar a marca. Então, eu quero usar iPhone, continuo trocando por um iPhone, consequentemente, tudo isso reverbera em market share cada vez maior e, por fim, valor e força de marca, né? Esse grosso modo, né, é assim que a gente vê. E, e, e a gente tem que, consequentemente, não só avaliar, mas entender por que esse valor foi criado dessa maneira e gerenciar esse valor, né? Então, concluindo, né, medir e gerenciar o valor de marca é hoje um tema central para as empresas. Obrigado, boa tarde.